Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Na análise de hoje, vamos começar falando sobre os dados dessa semana, para entender, quais são os dias, os dados que devemos ficar atentos. Depois vamos para uma análise do Bitcoin e aí, na sequência, vamos entender como cada carteira vai se comportar, quais são as possibilidades para cada carteira, levando em consideração essa movimentação que veremos do Bitcoin, ou seja, qual é a nossa expectativa para cada uma de nossas carteiras. Além disso, vamos falar sobre as últimas movimentações, atualizações que aconteceram em cada um desses produtos. Pois bem, vamos começar falando sobre o calendário econômico então. Essa é uma semana que nós podemos esperar um pouco mais de volatilidade a partir da quinta-feira, onde vão ser divulgados aí na quinta-feira os dados de PCE núcleo, PIB e também os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. Aí, na sexta-feira, os dados mais relevantes também são o índice de preços do PCE, também os dados em relação à renda das famílias e a confiança do consumidor em Michigan. Então, ficaria mais atento, esperaria por mais volatilidade entre quinta e sexta. Porém, entre terça e quarta-feira, vai sair um relatório para quem acompanhou as nossas sinalizações provenientes das falas do Jeremy Powell, na última coletiva de imprensa após decisão de juros. Ele citou que o Fed iria publicar um relatório na semana seguinte, que no caso é essa semana, falando um pouco sobre essa crise dos bancos, dando sinalizações, um relatório completo sobre o que vem acontecendo. Então, entre terça e quarta-feira, esse relatório vai ser divulgado, e apesar do calendário econômico não ter tanto impacto, os dados desses dias, esse relatório em si pode sim trazer volatilidade, então vamos ficar atentos a isso. Lembrando que para você ter uma atualização sobre cada um desses dados diariamente, convido vocês para as nossas lives do Radar Criptomaníacos, lá no nosso canal, Academia Criptomaníacos, que acontece de segunda a sexta-feira, 12h15. Então, no contexto macroeconômico, tirando esse relatório, vamos ficar mais atentos aí a partir de quinta-feira, onde a gente pode esperar um pouco mais de volatilidade com os dados provenientes da inflação. Então agora, vamos para uma análise técnica, falando sobre o BTC, o que esperar para o Bitcoin, com o Bitcoin perto desse topo desse canal, que nós colocamos aí para vocês logo no título dessa análise, e quais são as possibilidades para o Bitcoin, o que pode acontecer e qual o comportamento que o Bitcoin pode ter, levando em consideração também esses dados, ok? Então eu vou compartilhar a tela com vocês a partir de agora, e vamos começar uma análise aqui. Só recapitulando da última edição para cá, nós falamos sobre esse processo de correção que pode ser iniciado com o Bitcoin perdendo o nível de gatilho, Na última edição nós marcamos essa região na casa dos $27.100, e aí notem que o Bitcoin furou esse nível hoje, ainda não fez uma confirmação de rompimento, mas eu também quero mostrar para vocês que nós estamos atualizando essa região de gatilho aqui, já que nós tivemos, isso vai ficar mais claro para vocês, uma formação interessante no gráfico semanal, e aí a gente aprofunda tudo isso, então, a partir de agora. Então, só mostrando que o preço, ele caiu abaixo do nível de gatilho que nós colocamos na última edição, mas ainda não confirmou o rompimento. Notem que o Bitcoin está trabalhando nessa região nesse momento, ok? Mas nós vamos atualizar isso daqui, e para isso eu vou limpar o gráfico e começar com vocês uma análise do zero, para que vocês estejam aí na mesma linha de raciocínio, Então, primeiro eu vou colocar aqui um canal de alta, tá? Para vocês conseguirem visualizar, pessoal, o preço trabalhando dentro desse canal paralelo. Esse canal paralelo, ele fica bem visível no gráfico diário, e isso sinaliza a tendência de alta que o preço do Bitcoin está nesse ano, tá? Uma tendência de alta de médio prazo, mas dentro de uma tendência de baixa no longo prazo, e o preço também em uma tendência de alta no curto. Então nós temos uma tendência de baixa no longo prazo, o famoso inverno cripto, bear market, sendo que nós temos uma tendência de alta no médio e uma tendência de alta no curto prazo. E as possibilidades agora são do preço iniciar uma correção de curto prazo, sem perder a tendência de alta de médio prazo. E aí nós vamos mapear essa região aqui no gráfico semanal para confirmar esse início de processo de correção
de curto prazo. Então, nós temos aqui esse primeiro trimestre, né? Se a gente colocar aqui no gráfico de 3 meses, vamos ver que nesses últimos 3 meses o Bitcoin subiu 63% até agora. Lembrando que o trimestre ainda não fechou. No gráfico trimestral, ele tenta aqui, ó, rompimento da média de 9, mas sem sucesso ainda nesse momento, tá? Ainda trabalhando nesse nível. Já no gráfico semanal, o Bitcoin fechou a semana com uma leve alta, mas com uma formação de indefinição. Esse candle aqui da semana passada, um doji, sinalizando a indefinição do mercado depois desse baita candle de ignição, desse candle de força que fez aquele pivô lá nos 25.300 dólares, né? E o preço fechou a semana acima também da média de 100 períodos no gráfico semanal, mas já volta abaixo. Então isso traz para a gente uma sinalização que a partir do rompimento da mínima da semana passada, que eu vou sinalizar aqui para vocês, com esse nível marcado em rosa, que tem confluência com aquele nível de gatilho, porém agora está no nível um pouco mais abaixo. Antes estava nos 27.100 dólares e agora nosso gatilho está nos 26.570 aproximadamente. E para o contexto de alta, esse nível passa a ser a máxima da semana passada, no nível dos 28.800 dólares, tá? Então, nós temos essa confirmação desse processo de correção mais acentuado, porém, uma correção de curto prazo dentro dessa tendência de alta, se o preço no decorrer dessa semana perder esse nível aí dos 26.500 dólares. Pensando no contexto da continuação do movimento de alta, precisaria fazer o inverso, romper esses 28.800. Agora vamos entender aonde o Bitcoin pode ir, caso ele de fato confirme esse rompimento aqui que ele tentou fazer hoje, tá? Se eu colocar aqui no gráfico intradiário, vocês vão ver que hoje nós tivemos uma movimentação, e estamos tendo ainda, uma movimentação que foi esse candle aqui, ó, muito parecida com o que aconteceu lá no dia 22 de março, justamente esse movimento, onde nós tivemos um baita candle de força vendedor, que levou o preço a justamente essa região. Depois ele levou vários candles de 4 horas para chegar novamente lá no topo. E aí isso está se concretizando, pelo menos por enquanto. Tivemos um baita candle de força vendedor e agora estamos vendo o preço tentando iniciar vários candles de 4 horas em alta. Então nós estamos tendo um comportamento parecido com esse aqui. Com isso a gente pode esperar então o preço voltando a subir nesse contexto rumo ao topo dessa lateralização de curto prazo que nós estamos vendo nos últimos dias. Então, caso o Bitcoin venha furar esse suporte, a gente pode olhar para correções, né? Primeira correção aqui que eu passaria a olhar vai ser um teste no meio desse canal de alta que eu coloquei, que são essas linhas pontilhadas aqui no meio, tá? E esse nível, em determinado momento, não se o preço testasse hoje, mas com o passar do tempo, esse nível vai ter confluência aqui com 382. Essa linha pontilhada pode gerar confluência. Deixa eu colocar essa linha numa outra cor, para ficar mais claro aqui para vocês. Qual linha é essa que eu estou me referindo? Ó, essa linha que eu vou colocar no meio do canal em verde. Ó, essa linha pontilhada verde é esse nível do meio do canal. E vamos supor que o preço teste aqui no dia 30 de março, e esse nível vai ter essa confluência que traz uma indicação aí bastante interessante, tá? Depois, na sequência, nós temos 0.5 e 0.68. 0.68 que está lá na importante média de 100 períodos, né, até um pouco acima, na casa dos 22.850 dólares. Então, suportes que o Bitcoin pode testar nesse início de processo de correção mais acentuado. Lembrando, uma correção mais acentuada de curto prazo, dentro de uma tendência de alta de média e de uma tendência de baixa de longo prazo. Então, isso seria um processo de correção até que natural e saudável antes da continuação no movimento de alta do Bitcoin. E nessa correção ele poderia testar níveis entre 25 mil dólares, 23.900 até 22.850. Por aqui seria interessante pensar em posições compradoras visando a continuação. E aí, a gente sabe que se esses níveis não forem defendidos, aí a gente tem a reversão da tendência de alta de médio prazo formado nesse primeiro trimestre. E aí, com isso, a gente adotaria posturas defensivas. Vocês vão ver, quando eu estiver falando hoje especificamente sobre cada carteira, vamos mostrar os níveis de posturas defensivas das carteiras, que inclusive foram atualizados, e a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, criptomaníacos, de forma resumida, o que nós esperamos para o Bitcoin essa semana é, primeiro, nós precisamos ver uma tomada de decisão quanto a essa lateralização que ele está entre essas duas linhas rosas. Enquanto isso não acontecer, Bitcoin tende a ficar nessa movimentação mais lateral até que um desses rompimentos aconteça. Pensando no contexto de correção,
o preço tende a iniciar essa correção mais acentuada aí no curto prazo, indo nesses suportes marcados em amarelo. Pensando no contexto da alta agora, caso o Bitcoin seja corrigindo ou rompendo esse nível sem fazer correções, a gente espera uma movimentação do Bitcoin lá para cima dos 32 mil dólares, onde ele poderia estar buscando, tá? Esse nível aqui dos 31.700, 32 aproximadamente, tá? E nós temos também outro ponto que nós podemos marcar aqui, colocando primeiro esse ponto, para vocês verem essa confluência, né? Com esse nível que eu marquei, eu vou só fazer um leve ajuste, ó, 31.100, para ser mais específico, que seria a retração desse movimento de baixa que teve início de março de 2022, mas a gente ainda tem um outro ponto-chave, que a gente pode colocar essa FIBO nesse contexto, e aí a gente ainda teria um alvo, né, um nível a ser superado ainda, lá em cima nos 38 mil dólares. Um pouco mais distante, mas também é um nível, pensando nas projeções e retrações de Fibonacci. E um nível mais intermediário, pensando no price action, esse fundo formado ali, um fundo duplo formado em 22, tá? Em fevereiro de 2022, quando o preço foi lá nos 48 mil dólares e depois iniciou um processo de correção. Então, linhas brancas, os alvos do rompimento do nível de gatilho, pensando no contexto da alta, linhas rosas, os alvos no processo de correção, pensando no rompimento aí do suporte, dessa lateralização que o preço está nos últimos 10 dias que o Bitcoin vem trabalhando dentro desse nível, ok? Então, a partir de agora, vamos falar como cada carteira da Criptomanix vai se comportar mediante a essas possibilidades, ok? Então, vou começar aqui falando primeiro sobre a carteira Outfactor. Vocês viram que na carteira Outfactor, na última semana, última movimentação, nós não trocamos as altcoins. Por quê? Porque essas altcoins estão com uma boa relação risco-retorno em questão de continuação do movimento de alta. Então, notem que no gráfico semanal, nós temos aqui candles de força, o preço iniciando uma formação de bandeira em CRV, por exemplo, de DIX, mesmo caso, tá? Fez rompimento desse topo duplo e agora está fazendo um processo de correção no gráfico semanal. FIO, mesmo contexto, tá? FXS, já numa correção bastante expressiva, tá? Ou seja, deixando aqui fundos ascendentes, tá? LDO, mesmo cenário. LRC, tá? Também com uma estrutura ascendente, já uma formação de fundo, tá? NEL, RNDR, SNX e SOL. São os ativos que estão na nossa carteira aí há 2 semanas e vai permanecer por essas próximas semanas, ok? Seguindo o nosso modelo de posicionamento, tá? Então, a carteira Outfactor, ela continua posicionada em altcoins, já que ela tem aí o fator momento mais arrojado, e a nossa trava de segurança da carteira também subiu. Então, nós sabemos que nós temos uma trava de segurança de longo prazo, que é essa linha azul, e essa trava está atualmente na casa dos 19.600 dólares. Visando manter um viés um pouco mais moderado em questão de postura defensiva, nós temos uma trava de segurança de curto prazo, que na semana passada nós colocamos aqui no nível dos 21.800 dólares. Agora, essa trava está na casa dos 22.500, tá? Então, caso o preço chegue nos 22.500 sem essa linha azul ter subido aqui, nós vamos adotar essa postura defensiva de curto prazo na carteira. Agora, se o preço chegar aqui e essa trava da linha azul já tiver subido, aí vai prevalecer a linha azul. Então, nós seguimos com uma trava de segurança mais conservadora até que a trava de segurança de longo prazo chegue nesse nível mais conservador. Ou seja, carteira de factor, pouca mudança das últimas semanas para cá, perfeito? Lembrando que vocês que é cliente dessa carteira estavam acostumados com um relatório de resultados semanal, lembrando que desde as últimas semanas, conforme eu comuniquei para vocês, os relatórios de resultados de todos os produtos de longo prazo vão ser feitos mensalmente. Então, na primeira semana de abril, a gente publica o resultado de março, perfeito? Então, essa foi a nossa análise aqui para a carteira Outfactor. Agora, vamos falar sobre a carteira Hodl. Pessoal, carteira Hodl, primeiro, gostaria de reforçar para você ir até a plataforma na seção de relatórios, tá? Lembrando que você vem aqui na vitrine, carteira Hodl, vai na seção de relatórios
e acessem o último relatório de venda lá do dia 12. Por quê? Porque nós atualizamos, pessoal, atualizamos o nível de stop da carteira, tá? O nosso stop subiu, estava no nível dos $21.800 e agora ele está na casa dos 22.500. A Ethereum estava na casa dos 1.500, agora passou para 1.550, que é justamente a nossa entrada. Ou seja, nós estamos, tá? Nós estamos protegidos na carteira HODL agora perante as nossas entradas, tá? Nós já estávamos protegidos no BTC, a Ethereum estava só um pouco abaixo do nosso nível de entrada. Agora, os dois ativos, Bitcoin e Ethereum, estão acima da nossa região de entrada, ou seja, se o Bitcoin devolver toda essa alta e acionar nossa postura defensiva da carteira HODL, você não vai perder nada em questão de dólares, tá? Ou seja, nosso top está acima do nosso preço médio. Nosso preço médio no Bitcoin está em 21.350 e o nosso stop na carteira HODL está em 22.500. Um lucro aí de 5 a 8% perante esse nível. Vamos medir agora aqui para ter essas atualizações. Então, confira o último relatório de posições de venda para você estar ciente que o stop de venda mudou e as regiões aqui no BTC também tiveram uma leve movimentação. Então, não deixem de conferir. Então, olha só, aqui estava, né, ó, 21.350, agora o nosso stop, ó, vou ajustar aqui no gráfico para 22.500, tá? Aí a gente já mede aqui quanto que isso representa de lucro caso o Bitcoin aí volte a corrigir e a nossa postura defensiva seja acionada, tá? E aí, aproveito para contextualizar que é dessa forma que a gente tem stop gains, né? Que faz realizações de lucro, conforme vocês vinham perguntando, como acontece vendas, né? A venda acontece conforme o stop for subindo, ó. Então, nesse momento, se a gente for estopado no BTC, nós temos um lucro na carteira HODL em 5,92%, em cima dos 70% que nós estamos posicionados. Isso vai dar algo líquido aí de 3% e alguma coisa em relação a esse montante do BTC, tá? E o nível, tá, aqui de stop da Ethereum, nesse gráfico do meio, é exatamente na compra. Então, Ethereum, nesse caso, a gente está falando que o nosso stop está no 0 a 0. Então, ainda não estaríamos ganhando nada com Ethereum, mas essa média da Ethereum também tende a subir. E aí a gente adota essa postura defensiva em um nível mais alto, perfeito? Então, não deixe de conferir o último relatório. E aí, o que a gente espera, então, para essa movimentação, conforme eu mencionei? Ora, a gente espera justamente que o Bitcoin corrija, né, pensando no contexto do gatilho, se ele ficar em uma posição de romper o gatilho para baixo, vamos ver aí essa queda de desempenho em dólar na carteira HODL, precificado pela gente naturalmente, tá? Agora, caso o gatilho seja rompido para cima, aí a gente espera a continuação desse movimento de alta aqui do Bitcoin e uma melhora do nosso desempenho, até porque a média vai subir cada vez mais e nós vamos defendendo a nossa posição aí conforme essa média for subindo, tá? Então, para essa semana, para a carteira HODL, pouca mudança tende a acontecer, vai depender de qual direção o Bitcoin vai tomar. Sobre as altcoins, né, e a gente monitora esse gráfico aqui da dominância do Bitcoin, a gente está vendo a dominância invadir esse território, que ela invadiu outras 4 vezes, aconteceu lá em junho de 22, outubro de 21, 26 de julho de 21 e antes, tá? Em março de 2021, ou seja, essa é a 5ª vez, na verdade, que a dominância invade esse território. As últimas vezes ela simplesmente despencou. Mas a gente sabe que forma esses pavios ali perto dos 48 que não chegou. Então nós estamos de olho e atentos em algumas altcoins para entrar na carteira HODL no par BTC, mas esse time ainda não aconteceu. Então seguimos monitorando e nós iremos notificar vocês no momento que a gente tiver essa convicção de que, olha, de fato vai acontecer uma entrada, a gente vai publicar relatório de compra, tudo, fiquem tranquilos. Perfeito? Então, essa foi a nossa análise da carteira HODL e não esqueçam de conferir o relatório de venda atualizado, ok? Agora vamos falar sobre a carteira Alt Season. Perfeito? Então, levando em consideração as movimentações que nós falamos do BTC, o que a gente espera aqui para a carteira Alt Season? Primeiro, é importante a gente reforçar, né, que tivemos bastante movimentações, várias vezes entramos e saímos das altcoins, que fazem parte da composição da carteira,
mas ainda sem sucesso de pegar uma tendência. Eu venho explicando para vocês que a nossa carteira ela tem duas formas de posicionar. Primeiro, em um contexto de baixa, a gente se expõe de forma fracionada, visando diminuir, aumentar, na verdade, a quantidade de ativos, visando a continuação do movimento de alta. Quando essa baixa não acontece e o preço rompe essa linha azul aqui, que é uma média de 100 períodos no gráfico diário, a gente entra com uma posição total. Ao invés de comprar fracionado, a gente entra com tudo. E o que aconteceu nos últimos dias, e nós alertamos isso para vocês na semana passada, é que as altcoins ficaram rompendo e desrompendo essas médias, tá? Várias vezes, e isso nos trouxe várias violinadas, tá? Algumas com pequenos prejuízos, outros com prejuízos um pouquinho maiores, mas tivemos várias violinadas, tá? E aí eu fiz um compilado aqui, essa planilha, só para a gente olhar para as movimentações que aconteceram, tá? Vocês podem verificar os níveis, esses níveis aqui, são os valores de compra e venda, tá? Aqui a gente tem um ativo, na coluna B, os valores de compra, na coluna C, os valores de venda, aí aqui no caso do BNB aconteceu duas, só as outras que aconteceram uma só, o resultado bruto e o resultado líquido. O resultado bruto é o resultado total da operação. O resultado líquido é levando em consideração o montante, tá? Então, aqui são os valores que aparecem lá no grupo, tá? Tanto quando compra, tanto como quando acontece a venda. E aqui a gente tem um cálculo de cada uma dessas operações, tá? E nós temos aqui hoje dois possíveis resultados. Vocês lembram o que aconteceu com a BNB e Matic lá nas primeiras movimentações, onde nós compramos e comprou o dobro? Então, considerando essas duas movimentações lá do início, que não era para ter acontecido, aí eu coloquei aqui, com as primeiras, nós temos um resultado negativo aqui de menos 8,06, tá? E sem as primeiras movimentações, nós temos aqui um resultado negativo de 6,80, tá? Então, o nosso resultado depende se você estava participando ou não, ou se a gente quer ou não considerar essas movimentações. No nosso histórico mensal, essas duas primeiras movimentações aqui, elas não foram de acordo com a nossa estratégia, né? Nós tivemos aquele problema que comprou duplicado. Então, nós vamos considerar as outras sem desconsiderar isso daqui. Então, hoje, o nosso resultado desse produto é essa porcentagem, menos 8,06 com os últimos stops. E aí vale reforçar, né, que mesmo com o resultado negativo nesse primeiro mês, né, onde aconteceu movimentações, apesar que esse é o terceiro mês do produto, esse é o resultado que nós consideramos aí dentro da nossa expectativa. Nós sabemos que isso pode chegar a gerar esse resultado até mais. Nos nossos backtests, aproveito até para reforçar que durante o nosso período de teste, o nosso mês mais negativo foi na casa dos 16%. Então, entenda que se você não está aí preparado para ter um prejuízo de 16%, esse produto não é para você, você deve ir para um produto mais de curto prazo. Dentro do nosso backtest, no pior período, nós tivemos esse desempenho de 16%. Então, tenha essa consciência que isso pode acontecer. Isso não deixa o produto menos lucrativo no longo prazo, perfeito? Então, esse é o nosso resultado atual, considerando todas as movimentações. Estamos aqui sempre abertos e somos muito transparentes com essas questões de resultado. Então, caso você tenha alguma divergência, se o resultado esteja um pouco divergente disso, nos procure para que a gente consiga identificar esse problema, porque não queremos divergência e queremos que vocês tenham exatamente o mesmo resultado que nós estamos compartilhando aqui. Então, nós tivemos essas últimas movimentações com os preços dos ativos rompendo e desrompendo nossos níveis de postura defensiva dessa carteira. A única moeda que nós estamos posicionados agora, por enquanto, é a BNB, tá? Então, o BNB ainda está acima da linha azul, por isso estamos posicionados nelas, mas ela está caminhando também para ir buscar esse nível caso o Bitcoin corrija mais. E aí eu quero mostrar para vocês agora o seguinte, apesar das violinadas, vocês vão reparar que eu coloquei aqui, algumas linhas vermelhas, tá? Nos ativos, tá vendo essa linha vermelha? Foi a última venda em Ethereum. Então, o Ethereum, tá? Ela tá trabalhando na região um pouquinho acima do nível nosso de venda. O mesmo caso para Link, linha vermelha 6,76 foi o nível onde vendemos. Porém, a maioria das moedas caíram bem depois da nossa venda, ou seja, o que eu quero mostrar aqui é que, apesar das violinadas, a gente saiu e o mercado está caminhando no sentido da queda, ou seja, está prevenindo a gente
de uma queda mais acentuada ainda, com o stop, então, fazendo o seu papel. E aí a Mana já está abaixo, tá? Olha só a Matic já despencando, né? Já chegou a cair aqui 4% depois da nossa saída. Mesmo contexto para AVE, tá? AVE depois da nossa saída aí 4,5% de queda, tá? A gente pode pegar aqui também a Uni, né? Uni, depois da nossa saída na sexta-feira, já caiu 5,5%. E Gala também com uma queda aí na casa dos 2,5% depois da nossa saída. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para mostrar que, apesar do stop, nesse caso, está servindo aí como uma ferramenta de proteção para a gente, cumprindo muito bem o seu papel. Então, nós temos que ter ciência que o stop, apesar de doer, às vezes, da gente comprar mais alto e vender em um nível mais baixo, ele tende a ser uma proteção se o mercado caminhar no sentido, e isso está acontecendo. Mais proteção ainda teremos se o Bitcoin, de fato, continuar corrigindo. E o que vai acontecer se o Bitcoin continuar corrigindo para essa carteira, nesse contexto dele buscar os níveis que eu trouxe aqui, marcados em amarelo no início dessa análise, tá? Então, o que a gente espera para a carteira, aí nós vamos parar de ficar fazendo essas ordens de compra, porque esses ativos não vão estar voltando acima dessa métrica, e nós vamos aguardar por entradas na quedas, tá? Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui, ó, primeiro, a Link, tá? A Link, enquanto ela não voltar agora acima da nossa região ali de entrada, nós vamos esperar por compras nela lá perto dos $5,61. Mana, mesmo cenário, continuamos vendido perto do 0,50, acontece a próxima compra. Lembrando que essas regiões são flutuantes, então muita cautela, não saiam se posicionando nesses níveis, faça sua automatização, porque essas regiões podem mudar. Matic, né, enquanto não voltar agora acima da nossa entrada, seguimos dolarizado, aguardando ali por entrada perto dos 0,89 centavos de dólares. AVE na casa dos 61, Uni lá embaixo nos $5 e Gala no nível dos 0,32. Mas, lembrando então que nesse contexto de compras na correções, a gente compra fracionado, visando, né, acumular mais desses ativos. Então, essa seria apenas as primeiras movimentações. Perfeito, criptomaníacos? Então, reforço aqui essa possibilidade de a gente ter uma semana dominada pela correção, porém, essa correção, de fato, só tende a acontecer com uma confirmação de rompimento aí desses $26.500, que, se acontecer, vai trazer aí essas movimentações para as nossas carteiras, tá? Carteira Rodo, continuamos posicionados, já subimos os nossos stops. Carteira Outfactor, até que o nível de postura defensiva seja acionado, continuamos posicionados nas altcoins. E a carteira Outsiso, seguimos dolarizado agora, nesse momento só expostos em BNB, que está acima da nossa entrada, aguardando por entradas na queda, caso essa correção do Bitcoin de fato se intensifique. Perfeito? Então, lembrando que atualizações sobre esse cenário e movimentações mais de curto prazo, a gente fala a respeito disso de segunda a sexta-feira no nosso canal secundário, Academia Criptomaníacos. Convido vocês para as nossas lives, 12h15. Se tiver dúvidas também sobre essa análise, estou à disposição. Vejo vocês em uma próxima análise das carteiras de longo prazo.